E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Aqui quem fala é o Danilo, de Figueiredo. Estamos começando mais um episódio. Esse episódio é um episódio bem importante, bem difícil, né? Um episódio cuja nossa responsabilidade é bem grande, mas que estamos, obviamente, preparados e prontos para fazer o nosso melhor aqui. E bora lá, vou começar a apresentar os meus colegas, com a cordialidade de apresentar primeiro quem tá fora do Brasil, né? O nosso querido Fafá, o Fábio Bollinger. Como você tá, Fábio? Prefiro quando você me chama de Fafá do que Fábio Bolliger. Fábio Bolliger eu me sinto muito idoso, quando me chamam assim. Fafá é íntima, porque afinal nos conhecemos já há uns 13 anos. Mas estou bem, estamos aqui gravando, vocês no Brasil à tarde, já estou aqui à noite. Faz um belo de um frio aqui na região do Porto, mas estamos aqui, Bom pra tomar um sigamos. vinho, né? Ui, com certeza, o problema é que não tem vinho. Pô, mas o vinho, ouvi dizer que o vinho na Europa é 2 euros. Ah, bom, depende da onde da Europa você está E depende falando. do Se vinho for aqui também, em né? Portugal, sim. Na França, não. Na França, acho que um vinho de 2 euros não devem valer nem para cozinhar lá, coisa do gênero. Cantinho do Vale. Isso aí. Tem o sangue de boi português, o sangue de boi francês, etc, né? Corote. Perfeito. Exatamente. E outro, Corote tem em todas as partes. Ai, que delícia. E o nosso outro participante de hoje é o Matheus Theodor, que vocês já ouviram a voz, e com esse belíssimo cabelo verde agora, palmeirense do jeito que ele é. Não dá pra ver melhor hoje, porque eu peguei uma chuva desgraçada, né? Não para de chover em São Paulo. É metrô que alaga, é prédio que desaba, sei lá o que acontece mais. É carro que entra em janela de prédio. Tá uma delícia aqui com essa prefeitura. Sem falar, Fábio, que ó, fofoquinha. Ontem, tô chegando em casa, passa um mano correndo, polícia correndo atrás. Mano jogou a arma embaixo do meu É carro. sério. Ô, sério, juro por Deus. O cara jogou a arma embaixo do meu carro. E a polícia foi Ai, que lá e delícia morar em pegou o Osasco. cara, pegou a arma, O polícia ou a pegou. arma tá com você Polícia. ainda? Não, não, a Ele polícia pegou a pegou, arma. revendeu É, a polícia pegou no a arma. mercado alternativo. Agora, se pegou o cara ou não, não sei. Mas imagino que sim, porque era um policial a pé e um de carro e contra um cara correndo. Acho que deve ter Mas pego. com a quantidade de obra que tem ali na sua Né? rua, O eu cara só acho meio entrou dentro difícil. do esgoto ali Vira um e foi embora. obstáculo ali, é Olimpíadas do Faustão aquilo ali. É, é isso aí. Mas é isso, só uma pequena fofoca de Osasco. Fofoca, Dani me mandou mensagem ontem. Eu falei, nossa, que adrenalina, né? 11 da noite. E eu mandando mensagem no carro, assim. Mostrei a arma pro policial. Tava no meu carro. Eu falei, tá bom. É isso aí, mas Vai. perdão interromper os dois. Qualquer coisa vai avisando. Mas enfim, o cabelo tá verde, mas não tá tão solto hoje, porque peguei chuva, tá todo, né? Ele não ficou do jeito que eu queria, mas é isso, gente. Saí do rosa, tô no verde. Particularmente eu gostei bem mais. É, porque Talvez seja porque eu será? sou palmeirense, mas eu Talvez. particularmente gostei bem mais. Fato é que o Matheus continua dentro das cores da Mangueira, que é isso que eu acho que é o mais Isso, eu importante. falei isso mesmo, Fábio. Eu falei exatamente. Eu não Eu, largo. eu falei pro Matheus, devia deixar metade rosa e metade Não, aí já é verde. demais. Aí, calma lá. Eu Ainda trabalho com mais, Olha, não. comunicação ainda política. mais em Que fevereiro. credibilidade que eu vou passar? Ainda mais em fevereiro, pô, Se eu carnaval. trabalhasse pro Trump, se eu trabalhasse pro Biruliro, talvez viraria um palhaço e aí, né, ficaria já coerente com o trabalho, o escopo, o job description. Mas não é isso, né? Então, ainda eu tenho que manter a. Assim, pode não ser Mangueira, pode ser o Cosme e a Wanda dos Padrinhos Mágicos também. O Wicked, agora que tá no indicados ao Oscar aí, a Eufaba, olha o nome da bruxa, Eufaba e a Glinda. Eu falo. Eufaba, ai, acho linda. Aí depois não sabe por que que sofria bullying no livro, né? É isso aí, pessoal. Mas, divagações à parte, vamos lá. Vamos falar hoje sobre temáticas difíceis, né? Mas necessárias, ainda mais agora com os noticiários recentes. Mas antes de falar dos noticiários, eu vou contar uma pequena história que mostra que é importante essa temática. Porque, assim, eu tenho um amigo de infância. O Fábio falou que me conhece há 13 anos. Eu conheço o Gabriel há 25. Tenho 33, não, conheço ele desde os 8. E o interessante é que a mãe do Gabriel, ela é socióloga.
E, obviamente, eu gosto muito de conversar com ela, já que eu sou um historiador, né? A gente tem bastante assuntos em comum, né? E daí estamos um dia falando sobre política e tal, eu e a Crislane, a mãe do Gabriel. E daí a gente falando sobre o governo Bolsonaro. E daí, tanto eu quanto ela usamos o termo fascista para definir o governo Bolsonaro. Beleza, sem problema nenhum, não teve discussão. É isso. E daí o Gabriel vira e fala assim: o Gabriel é uma pessoa que não gosta muito de política. Ele virou e falou assim: pra vocês tudo é fascismo agora, blá blá blá. E daí, então, justamente, nós sabemos que essa é uma visão, infelizmente, bastante é, comum, né? As pessoas acharem que a esquerda usa esse adjetivo, né? O fascista em demasia, né? Talvez use mesmo na internet, né? No Twitter, por exemplo, para falar que qualquer coisa é fascismo, de fato. Mas o fato é que Bolsonaro e Trump, por exemplo, não é qualquer coisa. Esses são fascistas de fato. E esse episódio é um pouco para isso, para trazer luz a esse termo e trazer luz tanto ao conceito de fascismo, mas também na prática, o que ele significa, o que ele significou historicamente, o que ele significa ainda historicamente, como é possível identificá-lo hoje em dia ainda, etc. Então essa é a ideia do episódio. E ah, história feita, divulgação feita, vou passar a palavra para o Matheus para falar sobre os noticiários recentes. Enfim, né? Como o Danilo tava trazendo, eu que trabalho com comunicação política, trazendo de volta isso, né? Eu consumo, infelizmente, um número absurdo de informações e notícias durante a semana inteira, porque a gente tem que criar conteúdo, a gente tem que, enfim, entender o que está sendo dito no mundo político para entender as abordagens, os assuntos, porque isso vai virar também estratégia de comunicação. Eu que trabalho com, né, vou passar a trabalhar com mandatos, mas trabalhar com candidaturas, a gente precisa entender os assuntos que vão estar ali um Se pouco em trabalhava, evidência. se trabalhava com candidaturas, vai trabalhar com mandados, é porque deu certo, né? Deu certo, foram eleitas. Então tá tudo bem até aí. Mas é uma coisa complexa, né? Porque é isso, a gente tem que ficar consumindo, nós temos que consumir um número tão grande de informação que a gente acaba caindo nesse lugar do Gabriel, de que tudo é fascismo. E realmente, tudo não é fascismo, Exatamente. mas existe muito fascismo, né? É, e é engraçado isso, né? Divagando bem de leve aqui, ontem, quando eu tava pensando no episódio, né, e assistindo algumas notícias dos Estados Unidos, que é por onde eu vou começar essa fala aqui, eu percebi que a Que é a pauta mídia, mais que é quente, a né? pauta mais quente, né, por que será? Mas eu percebi que não se fala mais, não se usa mais um termo que se usava há uns anos atrás, que é o tal do neonazismo e neofascismo. Uhum, A mídia parou de falar em neonazismo, parou uhum. de citar o neofascismo. Eu comecei a perceber isso, eu achei curioso, porque nada dentro da comunicação como um todo é à toa, né? Tudo tem um fundo, tudo tem um pensar, alguma coisa por trás. E aí eu comecei a traçar minhas teorias, assim, né? E uma das minhas teorias é que, no final das contas, é aquela coisa da ditadura. Sabe? Aqui no Brasil, quando a gente fala de ditadura militar, a gente sempre cai naquele lugar de que, tipo, quando a gente não fala da nossa história, quando a gente não revisita essa história, quando a gente não olha para a história, o risco dela se repetir é sempre muito Uhum. grande, né? É a Já mesma, dizia Marx. já dizia Marx. E é a mesma coisa do racismo também. Quando a gente não fala de racismo, quando nós não assumimos, por exemplo, que o Brasil é um país racista, as chances de não acontecer nada, da gente não combater o racismo da maneira correta, é muito Uhum, grande. uhum. Só uma anedota sobre isso, que eu acabei lembrando. Eu vi um vídeo justamente ontem sobre isso, que o pessoal à direita usa muito o vídeo do Morgan Freeman para falar que o Morgan Freeman falou que é só a gente não falar sobre isso, né? Mas o próprio Morgan Freeman já desdisse, né? Ele já revisionou a própria fala e falou, putz, eu estava errado. Ele já usou as próprias redes sociais para falar, não, gente, eu estava errado. Fiquem à vontade para mandar relatos de racismo que vocês sofreram, eu vou repostar e tal. Então, assim, direita, se atualizem, velho. Sim, mas é esse que é o ponto, assim, né? Eu tô lendo um livro muito bom, que eu não vou lembrar o nome do autor, porque eu tô muito envolvido em ler o livro, mas é um cara que olha muito pra Itália, né? Que se chama Engenheiros do Caos. E ele vai falar sobre a comunicação da nova, que eles chamam de ultradireita, né? No mundo,
E aí ele vai traçar algumas últimas eleições, como a do Donald Trump, do Bolsonaro aqui no Brasil, mas pela perspectiva dos estrategistas de campanha. Então ele vai falar muito do Steve Bannon, que foi o principal estrategista da campanha do Donald Trump, né? Giuliano Giempoli. Isso, esse aí mesmo. Giuliano, né, porque é lá na Itália. Eu não vou lembrar o nome. Eu tô envolvido em rabiscar o Giuliano. livro. Mas é esse aí. É muito bom o livro. Foi um presente, inclusive. E existe uma coisa que ele fala que é muito interessante, que é, para a ultradireita, para a extrema-direita, pouco importa a verdade. Porque a questão do populismo da ultradireita não é ser verdadeiro. É que as pessoas, os eleitores, eles sejam leais. Então, as pessoas, através dessa comunicação completamente distorcida, com esse revisionismo, porque eles acabam revisionando, fazendo um revisionismo em cima de símbolos, né? Como é o nazismo, o fascismo, enfim. A né? estética é muito importante. A estética. Tanto é que ele usa um termo que ele chama de os nacionalistas populistas, assim. O nacional-populismo, esse é o termo perfeito. Esse é o termo que ele usa. Porque é um populismo que ele não é só de direita. Ele tem uma coisa que é muito nacionalista, essa ideia, né, de você ser muito nacionalista, de você usar muito desses símbolos, e com pouco ou nenhum compromisso com a verdade. As pessoas, os eleitores, eles não têm, tanto é que o próprio eleitor chega no momento que ele não quer saber se é fake news, se não é fake news. Ele só quer ser leal a um movimento, né? Então, quando eu comecei a ler esse livro e vinha essa minha teoria, né, de que eu falei, caraca, realmente a gente parou de falar neonazismo, neofascismo. Acho que é um pouco disso, assim, sabe? A Europa fala muito de nazismo, fala muito de fascismo, mas será que nós passamos esses anos todos falando do nazismo no lugar de que ele ainda existe, que ele é muito forte como racismo, ou sempre nesse lugar de ignorar completamente o fato de que foi muito absurdo o nazismo, foi tão absurdo que ele não pode se repetir, né? Como se jogasse a própria sorte da história. Então, eu penso que parece muito isso, assim. Porque quando Donald Trump é eleito e leva com ele toda essa extrema-direita, através da figura do estrategista do Steve Bannon, pouco se preocupa com o que todos esses sinais desse ultranacionalismo queria trazer. É isso, assim, se fala de neonazismo porque você não quer falar de nazismo. Porque você acha que aquilo ali não vai existir mais, que aquilo ali é uma coisa à parte da história. Que aquilo foi um momento que não pode se repetir. Isso é uma coisa bastante importante. E eu vou aproveitar o gancho e falar a primeira coisa do roteiro, porque a primeira coisa do roteiro fala justamente disso. Que a direita costuma usar como defesa de justamente isso que o Matheus está falando, que o fascismo e o nazismo são eventos históricos. Então, aconteceu lá nos anos 30 e 40, e é isso, a gente vai estudar a história, mas é isso, é só um evento histórico. Quando, na verdade, não é. O fascismo e o nazismo, eles são fenômenos políticos. E histórico e político, né? Então, ele é um conjunto de fatores, mecanismos históricos em desenvolvimento que desembocam nos casos mais famosos, né? Na Itália, na Espanha e na Alemanha, mas já existiam organizações e movimentos fascistas anteriores ao caso italiano e que também passaram a existir posteriores à Segunda Guerra Mundial, por exemplo, né? Então, não é um evento específico, né? O Mussolini, o Hitler, o Francisco Franco, etc. Então, isso é muito interessante interessante e importante, porque é uma mentira, né? É uma mentira da direita. Porque poderia ser só um erro de leitura e a gente ia debater, né? Ia ficar uma pessoa da direita falando e a gente ia debater, beleza, não tem problema. Agora, como há uma insistência no erro, não é mais um erro, né? É uma mentira, de fato. Sim, totalmente. Tem uma coisa aí que a gente tem que sempre pensar, que a gente tem que sempre evocar, né? Que é o conceito do materialismo histórico do Marx. Eu acho que quando a gente olha para esse conceito, é isso. O que vai definir a intensidade de um movimento político como esse é muito do que você tem de contexto ali, de objeto naquele momento da história. Sabe? Como é que tá a economia? Como é que tá a questão política? Exatamente. Você precisa entender o cenário. Exato. O que de material a gente tem para indicar
quando que o fascismo ou o nazismo eles vão estar mais ou menos em evidência, né? Exatamente. E, inclusive, tem os textos fascistas dos anos 20, na Itália, eles invocam um documento da Igreja Católica, publicado em 1891, pelo Papa Leão XIII, Leão XIII, enfim. E nesse documento há a defesa de um anticomunismo e um antiliberalismo, onde o Estado ele vai defender a propriedade privada e um salário justo. Porque o documento trata do trabalho. E por que o documento está tratando do trabalho em 1891? Porque estamos no século XIX, estamos no capitalismo se desenvolvendo para um capitalismo imperialista. Estamos, ao mesmo tempo, porém, com uma industrialização forte e tudo mais, ao mesmo tempo, porém, com uma classe trabalhadora sofrendo profundamente, e a consequência disso é um desenvolvimento das organizações operárias comunistas, né? Então, você tem, por exemplo, a Comuna de Paris, em 1871, são 20 anos antes desse documento. Então, esse documento está reagindo, por exemplo, à Comuna de Paris 20 anos antes. Porque 20 anos na história é muito pouco. Ainda imagina no século XIX, onde não tinha esse mundo de notícias que a gente tem. Então, a maneira como a população lidava com o tempo era completamente diferente. Então, esse documento do Papa, ele tem as bases do pensamento fascista, por exemplo. Anticomunista, antiliberal e um Estado forte para defender a propriedade privada. É bonitinha a tríade do fascismo ali, né? E é um documento do fim do século XIX. Então, não dá para falar que o negócio surgiu nos anos 20 e 30 ali, como a direita fala, né? É uma coisa da Itália dos anos 20 e ponto final, sabe? E depois que passou a Segunda Guerra Mundial, não Danilo, tem mais também. Pode falar, Fábio. acho que uma coisa importante de esclarecer é que o fascismo, vamos dizer, é um movimento mais abrangente e que acabou por nominar, mas o fascismo, de fato, como nomenclatura, é um fenômeno exclusivo italiano. O termo que foi realmente abrandado e começou a englobar outros movimentos de extrema-direita totalitaristas, que aí sim a gente pode falar que antecede a própria Itália e que, é importante ressaltar, não acabou em 1945. A Espanha e Portugal continuaram depois da Segunda Guerra com regimes de origem de extrema-direita totalitaristas, né? Eu cheguei a estudar um pouco sobre essa questão do Estado Novo justamente aqui em Portugal. Houve um repaginamento dos próprios regimes, tanto português como espanhol, especificamente no meu caso, que eu acabei de estudar foi o português, em que nomes, nomenclaturas, coisas que tivessem mais associadas à ideia de nazismo e fascismo, que acabou sucumbindo de fato na Segunda Guerra, não a ideologia, mas os movimentos institucionais mesmo, acabaram por uma repaginada e com um teor muito forte católico. Ora, quero dizer aqui então que o catolicismo é de extrema direita? Não. O que eu estou a dizer é que utilizaram-se dos termos de conservadorismo, de Deus, pátria, religião, propriedade privada e repaginaram isso como uma nova forma de governo e que perpetuaram até os anos 70. Portugal, de fato, o regime caiu em 74, com o advento da Revolução dos Cravos, mas no caso da Espanha, a Espanha teve uma transição democrática completamente pacífica, mas pacífica não no sentido de que não houve nenhuma morte, nada do gênero, não. Não teve responsabilidade, não teve julgamento sobre aqueles que, por exemplo, cometeram crimes de atrocidades contra os direitos humanos do regime franquista. Mesma coisa com a ditadura militar brasileira, né? Só para explicar um pouco melhor sobre a terminologia do fascismo e explicar também como a questão, o fato da Segunda Guerra não acabou, não enterrou a ideologia, ela perpetuou de outras maneiras, com outras roupagens, mas que uma ideia Justamente. de extrema-direita totalitarista sempre perpetuou no imaginário da sociedade ocidental. Justamente. E é por isso, inclusive, que a gente vai defender o ponto aqui, nesse podcast, que não é um evento histórico. O nazifascismo não é um evento histórico. É
um fenômeno político ideológico. E, duas coisas antes de prosseguir com o roteiro, acho a coisa mais fofa do mundo que o Fábio fala, eu estou a dizer, né? Eu estou dizendo. Ele fala do jeito português de Portugal, né? Ele Estou já... a dizer que É, Abel coisa Ferreira. mais rica, né? É, Parece o Abel Ferreira no falando. caso, não tem como. É assim, todo brasileiro que já morou ou mora em Portugal sabe o que eu estou dizendo. Sua cabeça, ele não vira mais português do Brasil ou português de Portugal. Ele vira uma simbiose, uma mistura entre os dois, que às vezes, na hora, ali no momento, você fala o que dá na telha, que tá na tua cabeça. E o que você Exatamente. tá na tua cabeça é o que você está escutando todo santo dia, que eu escuto o português de Portugal todo santo dia. Aí é impossível, em algum momento, não soltar uma pérola dessas. Só um parênteses aqui, uma divagação muito rápida. Ontem eu estava num jantar com os amigos e eu estava com dois portugueses na mesa. E aí a gente estava conversando um tema que não vou expor aqui, não porque, enfim, não é nada Ih, demais, vai no Polêmicas, mas Tigrinho. polêmicas. acho que, Perguntou se jogou no acho que não é Tigrinho. apropriado. E eu falando. Pronto, eu moro no Porto, que é uma região que contém um alto teor de palavras de baixo calão, se é que me Que entendem. delícia. Mas eu mandei um palavrão, mas Rapariga pra baixo. de uma maneira tão tuga. Não, rapariga aqui não é nada, rapariga é menina. Rapariga é É. palavrão só no Brasil. Aqui rapariga e puto são coisas Comuns. normais, Que delícia. comuns, do dia a dia. E aí eu falei um palavrão lá na mesa, que assim, logo em seguida que eu falei o palavrão, com o mesmo tom de voz eu falei, caramba, como eu sou português nessa hora. Eu falei de uma maneira como só faltou aquele verbo, aquele palavrão com F, que termina com Uhum. C, sabe? C. Que é uma coisa típica do Tuca. Se eu tivesse acabado com aquilo, eu já ganhava o passaporte português, assumia a nacionalidade, já vestia a bandeira, já falava Cristiano Ronaldo, melhor jogador do mundo. Boa, boa. Pois, como os portugueses dizem, como o Fábio Pois. também fala às vezes. Então, pessoal, como a gente falou agora nos últimos minutos, estamos defendendo o ponto que o nazifascismo, né, é um fenômeno político ideológico e, portanto, ele não se restringe aos eventos históricos mais famosos. Para isso, a gente vai também desenvolver o porquê, né, o porquê que ele acontece e tal, pegar o contexto histórico que leva a esse desenvolvimento, e especialmente os casos mais famosos, né? Mas também trazendo para o Brasil, né? Primeiro a gente tem que trazer a ideia, analisar o capitalismo, né? O capitalismo, como muito bem observou o Marx, o capitalismo ele possui crises cíclicas, certo? Então o fascismo ele surge muito claramente quando o capitalismo está nessa onda de crise, quando o capitalismo está nessa baixa, num problema econômico muito evidente e muito grande. Então, lá atrás, na Europa, a gente pegando a Europa como exemplo, lá atrás, fim dos anos 10, ali, né, 1917, tem as consequências da 1918, na verdade, tem as consequências do fim da Primeira Guerra Mundial, né? Então você tem uma Europa com muito complicada economicamente e também fisicamente, né, com muitos lugares destruídos. Você tem os Estados Unidos em ascensão, ajudando economicamente essa Europa. Mas você também tem as consequências, esse meio campo ali, de muitos países destruídos, né? Embora recebessem ajuda dos Estados Unidos, mas estavam destruídos, né? Então não é porque os Estados Unidos estavam ajudando que as coisas estavam florescendo, né? Esse processo é um processo longo e demorado. Então, há um problema econômico já acontecendo ali, e também há um problema de um desenvolvimento tardio do capitalismo em algumas partes. Por exemplo, Itália e Alemanha. Mas não só Itália e Alemanha, né? Que Itália e Alemanha são os países mais famosos nisso. Mas acontece a mesma coisa na Espanha, acontece a mesma coisa em Portugal e tudo mais. Esse desenvolvimento mais tardio, em comparação com Inglaterra, com França e tudo mais, acaba causando um problema econômico também nesses países, em comparação com esses outros co-irmãos europeus, né? Então, a soma de tudo gera uma instabilidade econômica na Europa nesse início dos anos 20,
Também há, no caso alemão, a consequência da Primeira Guerra Mundial, né, as consequências dos tratados pós-Primeira Guerra Mundial, que também deixam um sentimento muito negativo no povo alemão. Além da crise econômica em si, há um sentimento do povo alemão de uma mágoa, de uma tristeza, de ter se sentido muito humilhado nesse processo todo. Então isso também entra na conta. E a Europa está nesse cenário até chegar em 1929. Em 1929 chega a famosa crise da Bolsa de Nova York, né? A quebra da Bolsa de Nova York, que leva a Europa e os Estados Unidos, leva o mundo capitalista numa crise muito forte, muito forte. Então, as crises cíclicas que o Marx previu lá atrás, que ele analisou lá atrás, né, porque senão parece que o Marx é um vidente. Não, ele analisou, uma ciência. Ah, as crises do capitalismo, ditas ali pelo Marx, em 29 atingem um ápice nunca antes visto. Um processo de crise muito forte. E daí a tendência do povo é se radicalizar de fato. Porque o status quo não consegue mais entregar uma solução. E daí a radicalização pode ser para vários lados, né? Pode ser inclusive para o comunismo. O fascismo ele vem para preencher essa lacuna, preencher esse buraco. Então, o fascismo ele é, na prática, uma válvula de escape desse sistema capitalista em crise. É um botão de emergência que o capitalismo aperta quando, desculpa o palavreado, mas quando dá merda, quando tá tudo muito ruim, uma crise muito forte, muito ferrenha. E esse cenário é muito evidente nos anos 20 e dos anos 30, especialmente pós-quebra da Bolsa de Nova York. Então, o fascismo é, portanto, um aliado do capitalismo. Ele não é contrário ao capitalismo. Ele é um absoluto defensor da propriedade privada, por exemplo. Então, ele surge ele surge, obviamente, antes, mas ele ganha uma força muito grande nos anos 20, nos anos 30. Por que o Fábio tá rindo? Tá rachando o bico aqui. Não, porque eu me lembrei de uma coisa que você falou, uma coisa tão óbvia que eu estava pensando sobre aquela entrevista do Elon Musk com uma deputada, acho que a líder do partido da AfD, a Alternativa von Deutschland, Alternativa para a Alemanha. Que eles ficaram naquele tete-a-tete lá deles, parecia conversa de papagaio, sabe? Um fala, o outro é verdade. E quando falaram sobre o nazismo, que isso eu acho uma coisa engraçada dessa atual extrema-direita que nós temos, que eles adoram empurrar a ideia de que nazismo é de esquerda, principalmente pela questão da nomenclatura, nazismo. E falou, não, porque o nazismo era de esquerda, claro, óbvio, tal. Eu sempre ficava pensando, se era de esquerda, por que eles mandaram os comunistas para os campos de concentração? E agora você me deu uma outra brilhante ideia no meu debate aqui mental que eu sempre tive com essa história. Com ele mesmo. Com ele mesmo. Não, é que eu tô. Gente, você não tem ideia o quanto tempo eu tô vendo essas histórias. E eu fico assim, poxa, que esquerda que defende propriedade privada, comunista defendendo propriedade privada. Exatamente. Esse é um ponto que o Fábio puxa importante de esclarecer. É um termo bastante simples, assim. É o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o Partido Nazista, portanto. Esse nacional-socialismo, a prova que não é de esquerda é que o socialismo é um movimento internacionalista, né? Então, para o socialista, especialmente para o comunista, a nação não importa tanto. Ela importa num primeiro momento e tal, mas o que importa é a classe. E isso é internacional, porque é trabalhadores do mundo univos, certo? A nação ela não importa tanto. O que importa é a classe trabalhadora no mundo. Então a revolução precisa ser mundial, é além da nação, né? Além da fronteira. Então, nacional-socialismo, Danilo, ele não faz sentido, né? Pode falar, Fábio. Puxando, já que já estamos no nível marxista da conversa, vou invocar aqui um grande marxista, o Hobsbawm, que tem um livro Nações e Nacionalismo, acho eu, onde ele realmente bem, o Marx também tratou sobre isso, mas a própria ideia do nacionalismo, a ideia de uma nação de nacionalismo, é uma ideia burguesa, não é uma ideia que sempre existiu, como a gente tem essa ideia
por exemplo, na Europa medieval, que a Europa medieval existia já a França e a Inglaterra como nação. O britânico, quando chegava lá, ele não falava, eu sou britânico, eu sou inglês. Não, ele falava, eu sou da aldeia X, o meu rei é esse. O nação e nacionalismo só vai se tomar o formato que nós conhecemos nos dias de hoje, justamente depois da Revolução Industrial, com o advento da classe burguesa industrial, principalmente, que aí sim vamos ter a ideia de formação de nação, de nacionalismo, que, claro, aí o Marx vai fazer a crítica, vai falar que isso divide os trabalhadores. A própria Primeira Guerra Mundial, a gente pode observar isso também, esses borbulhos nacionalistas, chauvinistas, que davam uma ideia de, não, a minha nação é melhor que a tua. E o nazismo, o nazifascismo, aproveitando bem esse contexto histórico que a gente está tratando, ele não é uma questão de a classe trabalhadora vai assumir o poder ou a classe burguesa vai estar em cima. É uma ideia do tipo, o trabalhador tem sua função, o burguês tem sua função, mas estamos todos unidos em prol do nosso país e contra o inimigo. Qual é o inimigo? Aquele que for mais conveniente. Claro que isso do inimigo invisível não é algo exclusivo do nazifascismo. Isso, qualquer regime totalitarista sempre vai ter o inimigo invisível que nós sempre temos que batalhar. Por isso que temos que estar unidos, né? Exatamente. Então, voltando aqui para o conceito, né, para a parte mais conceitual do fascismo, do nazifascismo, a crise cíclica do capitalismo é muito importante. Então, o fascismo se sedimenta e se torna algo gigantesco nesse momento, anos 20 e 30, por conta desse cenário histórico que a gente está tratando. E a gente pode trazer para hoje também. Esse desenvolvimento dos fascismos atuais, eles se mostram cada vez mais fortes, especialmente a partir de 2008 e as suas consequências. Mas não imediatamente a partir de 2008. 2008 tem a crise imobiliária nos Estados Unidos, uma crise muito forte. Muitos especialistas, tanto historiadores, mas também pessoal da economia e tudo mais, falam que é a principal crise econômica desde 29. Então, essa crise que pega os Estados Unidos e, por consequência, espalha para o mundo capitalista, né, já que os Estados Unidos é o pilar do mundo capitalista, essa crise faz com que, pouco a pouco, e esse processo demorou de acordo com cada país, né, a partir do momento que as consequências dessa crise chegam em cada país, a crise econômica pega de fato em cada país. No Brasil, por exemplo, a partir de 2014, 2013 um pouco já e tal, esse desenvolvimento desses políticos, dessas figuras fascistas, elas vêm à tona. É justamente um processo muito parecido com o processo lá de trás, né? Então, isso corrobora bastante essa percepção da crise cíclica do capitalismo, né? E das consequências, nesse caso que a gente está analisando, do desenvolvimento do fascismo, né? Então, é bastante importante a gente perceber essas questões. Outro ponto muito importante é que o fascismo é sempre, além de ser a válvula de escape do capitalismo, ele é sempre de massas, é um movimento sempre de massas. Na Itália, por exemplo, a Itália lá do passado, ela unia a classe trabalhadora, a classe média e as duas juntas atendendo atendendo os interesses das elites econômicas. Na Itália, a principal questão é que, igual o Fábio falou, cria-se um inimigo, né? O fascismo, ele cria um inimigo. Por quê? Porque ele tem que desviar o foco do real problema. O real problema é o capitalismo. É o capitalismo que está em crise cíclica. É o capitalismo que cria essa crise. Mas o fascismo, ele está defendendo o capitalismo. Então, ele tem que criar um outro inimigo. Porque tem que ter um inimigo, né? Por que a gente está nessa situação? Só que daí, e esse inimigo vai depender de cada país. Porque o fascismo, ele tem essa característica de se adaptar. Na Itália, o principal problema ali da Itália, a principal questão social ali, é a questão da classe. Porque na Itália, o movimento anarquista e o movimento comunista era gigantesco. A classe trabalhadora italiana era bastante organizada já. Tinha muito comunista e muito anarquista, incomodando as elites. Então, o inimigo escolhido pelo fascismo ali é o comunista em especial. O anarquista também, claro. Então, é o trabalhador organizado. Na Alemanha, acontece o mesmo processo da classe trabalhadora se unir com a classe média, atendendo os interesses da elite.
Só que na Alemanha a questão racial se impõe. A burguesia alemã está muito mais preocupada com a questão racial. Então o inimigo é o negro, o judeu, o cigano e outras minorias políticas. Isso na Alemanha, pode falar, Fábio. Danilo. Não, acho que é interessante, já agora abordando especificamente o nazismo, que acho que essa que é o que faz ser diferente, né? Porque o caráter racial ele vai ter um peso muito mais forte do que o fascismo. Claro, vamos lembrar de uma coisa. Essa questão racial, ela não nasce com o nazifascismo nos anos 20 e 30. O antissemitismo não nasce nessa época. O antissemitismo já existia há muitos anos, há muitos séculos na Europa. No final do século XIX, a Rússia faz um grande massacre contra a população judaica do seu país. Os reis católicos na Espanha expulsaram os judeus do país. O rei de Portugal também expulsou os judeus do país. E depois mandou para o Brasil. Muitos foram fugidos para o Brasil, onde estava a invasão holandesa acontecendo. E aí, quando Portugal retomou o poder no Nordeste, os mesmos judeus foram para Nova York. Ou seja, o antissemitismo não é algo novo. O racismo tampouco é algo novo. Mas o nazismo conseguiu se apropriar de uma maneira tão de uma maneira maléfica muito boa, que aquilo realmente o alemão padrão começou a acreditar que a culpa era do judeu. A culpa era basicamente o judeu, que o judeu controla o banco, que o judeu faz aquilo, que se hoje eu não estou conseguindo comer direito, é por culpa do judeu que está roubando meu dinheiro. E aí ele se apropriou de uma maneira absurda e expandiu. Outra coisa que eu também acho que é válido de mencionar é que no movimento atual dessa extrema-direita, o antissemitismo não é tão forte. Não vejo ele como algo tão forte. Pelo menos aqui dentro que eu vejo da Europa, é a anti-imigração atualmente. E uma coisa que eu sempre, entre aspas, brinco, mas eu falo que realmente une a União Europeia, é o ódio pelos ciganos. Se tem uma coisa que todo europeu compartilha, que é igual a todos, é que todos odeiam ciganos. Claro, não vamos generalizar e falar que todo europeu agora também é anti-ciganos, mas é um sentimento que você consegue observar em qualquer parte dentro da União Europeia, que realmente é algo forte. Aqui em Portugal, pelo menos eu posso dizer que a extrema-direita, o partido Chega, que é a principal voz que se tem da extrema-direita, toda hora está falando mal de imigrante e principalmente de ciganos. A gente pode fazer um corte falando assim, Fábio diz que todo europeu odeia cigano. E usar de destaque bem A grande. capa do episódio vai ser essa. Mas Gente, o Fábio trouxe umas percepções que eu acho que é interessante, que é muito bom pra gente entender como que funciona o atual momento da ultradireita, que agora é isso também, né? A gente chama ultradireita, porque extrema-direita também não dá mais conta de tanta coisa que tá envolvida aí, né? É interessante como que essa ultradireita vê os judeus hoje em dia, porque tá ligado totalmente com essa coisa do nacionalismo, mas com uma coisa que tá dentro desse nacionalismo, que é esse culto à religião mesmo, né? As religiões, elas tiveram uma transformação nas últimas décadas, e o protestantismo, que é essa coisa que sempre brigou com o catolicismo aí durante muito tempo, inclusive, o que se aprende em teologia, para quem não sabe, como eu era da igreja, eu tive algumas coisinhas com a teologia, e muito do que se explica sobre um dos conflitos entre as religiões, entre o catolicismo e o protestantismo, é que quando o catolicismo ele surge, através da figura dos imperadores, inclusive, que levam, né, o catolicismo para frente, para se opor à figura de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo causava um certo distúrbio. Vamos pensar na Bíblia, né? O que a Bíblia... Vou trazer a Bíblia para a galera que é mais popular entender, né? O que a Bíblia diz, né? Você tem lá os judeus que viveram durante muito tempo numa situação de escravidão, ponto. Daí tudo bem. Quando chega no Novo Testamento, que é quando a gente vai falar de Jesus, os judeus estão submetidos a Roma. Então, assim, você tem os judeus operando ali seu estado normalmente, né, com sua nação, digamos assim, mas subordinada a um outro poder que era o de Roma. Quando Jesus Cristo surge, ele é crucificado porque ele começa a causar um distúrbio, um desvio ali na religião,
E É um revolucionário. é um revolucionário. Ele causa um negócio ali na religião, né? Tanto é que tem aquela coisa do Pilatos, o famoso, né? Pilatos lavando as mãos, porque assim, vocês querem crucificar, crucifiquem. Mas eu não tenho nada a ver com isso, né? Então, eu lavo as minhas mãos. E aí, o que acontece? Jesus morre, mas o protestantismo não morre com Jesus. O cristianismo, a partir da figura de Jesus Cristo, não. O que é a Igreja Católica? E aí, gente, eu não vou entrar em discussões aqui, mas é o que a gente entende, o que aparece nas teologias. Lembrando que cada visão religiosa também vai tratar a teologia de uma maneira diferente. Mas o que a teologia traz? A partir da morte de Jesus Cristo, você tem um acirramento na narrativa, na disputa. Quem é que vai pegar a imagem de Jesus Cristo e vai moldá-la à sua própria religião? E aí começa um acirramento entre o protestantismo e o catolicismo. E aí, por que eu tô trazendo isso aqui, né? Porque, vamos lá, essa nova ultradireita, ela pega esse protestantismo e se liga totalmente à figura do Estado de Israel, aquela coisa que a gente já falou 300 vezes nesse podcast, essa coisa do sionismo, que é muito apegada a uma ideia profética de que existe uma terra prometida, que aquela terra é Jesus Cristo, Deus entregou. É um enfim. fundamentalista. Exatamente, entrega. Só que ele pega esse fundamentalismo e dá uma nova roupagem, ele atualiza, né? Então, essa ultradireita, percebendo a força, inclusive, do protestantismo no mundo, porque a Igreja Católica, por mais que ainda seja o catolicismo a religião que é a mais com maior número de adeptos no mundo inteiro, uma das mais, né? O protestantismo no Brasil, por exemplo, já está chegando muito ali, pau a pau. Então, Que é uma coisa impressionante. a ultradireita pega isso. E porque, aí mais uma vez, o protestantismo traz hoje em dia uma coisa que a Igreja Católica não tem muito mais, que é a questão do ritual. A Igreja Católica, com a modificação, com o tempo, com todas as coisas que acabaram acontecendo na história, ela foi deixando um pouco de lado essa coisa do ritual à risca, né, para ir se adaptando, né, para ir evoluindo um pouquinho, digamos assim. O protestantismo, ele não faz isso. O neopentecostalismo, que é outra coisa que surge aí, que é a força potente do protestantismo hoje em dia, ele resgata os rituais, ele resgata os símbolos. O que, para ultradireita, nacionalista, é tudo. A estética é tudo. Porque é isso que o Fábio também trouxe na fala dele, que eu acho que é muito interessante. Dentro do programa do governo nazista, existia um Ministério da Propaganda. Por que existia alguém que fazia propaganda? Porque você não mantém o regime e pega essa massa somente se aproveitando ou mascarando um problema, né? Ou o causador do problema. Mas você tem que pegar esses símbolos ou signos, como a gente chama na comunicação, né? Você pega esses signos que as pessoas já têm na mente, né? Que é a coisa que já é criada na mente, e você começa a trabalhar em cima disso. Por exemplo, se eu falo cadeira. Cadeira, você tem 1000 modelos de cadeira, mas eu tenho certeza que todo mundo que fechar o olho vai imaginar uma cadeira do jeito que ela é. Você não quer saber o modelo, você sabe o que é uma cadeira. As pessoas sabem o que é pobreza, as pessoas vão, de tanto falar de comunismo, as pessoas, quando fecham os olhos, vão achar que no comunismo todo mundo passa fome. São coisas que vão sendo criadas que viram signos, que pra depois você desfazer, é um trabalho horrível. Então, a propaganda, ela vem com isso. Então, você reforça o símbolo, né? Você reforça essa coisa toda, né? O Trump tem feito muito isso no novo governo dele. O Elon Musk tem sido crucial nesse processo todo, porque o que o Trump faz com a ultradireita dele? Ele pega todos esses símbolos que o Fábio trouxe, por exemplo, a questão da imigração. O que a gente pensa sobre imigração? O que a gente pensa sobre os LGBTs? Ele pega os símbolos que já existem, os medos que todo mundo tem, que já foram criados através desses signos, E cria o inimigo. e cria o inimigo. E não só cria o inimigo, mas potencializa esse medo, né? Ele vai trabalhar com a potencialização do medo. Acontece esse processo no Brasil, por exemplo. A gente citou Itália, a gente citou Alemanha, o Matheus citou agora os Estados Unidos. O Brasil acontece a mesma coisa. Só que no Brasil, o que essa burguesia joga o inimigo? Qual que é o inimigo? É a moralidade. Então, é a família que está corrompida, é o LGBT que está ganhando muito protagonismo. Assim como nos Estados Unidos tem a questão do LGBT. Então, a moralidade no Brasil é esse inimigo criado, né? No governo Bolsonaro, isso fica muito evidente. Mas não só no governo Bolsonaro. Toda essa extrema-direita
cria esse espantalho, né? Para jogar a culpa da crise que o Brasil ainda vive, né? Mas viveu muito fortemente, sei lá, 2015, 14, 16, nesse período. O Brasil entra numa crise econômica bastante evidente, que se aprofunda, inclusive, com o governo Bolsonaro. Mas quem era o culpado? Era o LGBT, era a mamadeira de piroca, né? Era o que a Dilma queria levar na escola, etc, etc, etc. É o pronome neutro, etc, etc, etc. Sim, também porque existe um negócio aí que também é uma nova estratégia, digamos assim, mas uma nova abordagem dessa ultradireita, que existe uma coisa aí que é o ressentimento, que é Uhum, muito forte nas pequenas burguesias do mundo. Eu não vou falar Brasil, porque isso é um fenômeno que tem se observado em todo o mundo. uhum. O que é esse ressentimento? O Elon Musk, por exemplo, tá tendo de novo. Tem um podcast que o pai do Elon Musk vai e fala que os avós do Elon Musk, e aí tá na internet, gente, não tá distorcido, não é IA. Não é o Matheus falando. Não sou eu falando, né? Ele fala que os avós do Elon Musk, eles eram associados, eles tinham um pouco de fascínio por um partido neonazista. Então, assim, eles já eram neonazistas, assim, né? Uhum. E aí, enfim, tem toda uma questão aí dele ser herdeiro de minas lá na África e por aí vai, da onde que vem o lugar oculto da riqueza do Elon Musk. Uhum. Só que aí, agora a gente tem o fenômeno que esses novos bilionários que tentam ser tudo aquilo que eles acham que os avós deles não foram, ou tudo aquilo que os avós deles não conseguiram ser por conta do Estado. Porque o Estado pesou a mão, ou porque a forma como. É óbvio, gente. A forma como a gente tinha e entendia a riqueza há 50 anos atrás não é a forma que a gente vê riqueza hoje em dia. Uhum. Hoje em dia as pessoas ficam bilionárias com um post no Instagram. Uhum. É muito diferente o capitalismo de 50 anos atrás com esse, por conta do fenômeno da internet. Claro. E aí, o que a ultradireita também pega? Esse movimento dessa pequena burguesia, que é muito ordinária, mas que ainda tem muito ressentimento com o Estado, com a população, com toda a nação, porque ela acha que poderia ser mais rica, ela acha que poderia ter mais poder de elite, Uhum. ela poderia ter mais aderência ao sistema, poderia ser mais relevante para o sistema, mas não consegue. O que acontece com a eleição do Bolsonaro, por exemplo? Você vê milionários e empresários que até então não opinavam sobre política, opinavam muito pouco, entrar de cabeça nas campanhas. Uhum. Você vê isso acontecendo nos Estados Unidos agora, os bilionários E não só entrando por com tudo. oportunismo. E não é só oportunismo. Sim. É uma questão justamente isso que o Matheus falou. Não é só, tipo, porque no Brasil tem muita essa coisa assim, tipo, o cara é famoso com, sei lá, jogador de futebol, se aposenta e vai pra política. É oportunista, né? Óbvio, quer usar a fama pra continuar ganhando dinheiro. Mas esse processo, não. É de fato uma questão de classe muito bem desenvolvida E ali. de fazer e de criar um novo sistema. Porque esse que é o ponto, né? Essa guerra das Big Techs nos Estados Unidos trazendo de volta. Embarcando nesse discurso muito radical, ultranacionalismo, nazi-fascista, não é à toa. Uhum. É porque eles entendem que eles estão, e aí entra a oportunidade de você redefinir um sistema que eles acham que está falido, que é esse capitalismo com essa democracia burguesa que para eles não serve mais. Eles precisam radicalizar para conseguir traçar uma nova estratégia, um novo rumo. É um novo sistema. A gente não precisa mais desse. Agora a gente precisa de outro. Exatamente. E aí, pessoal, a gente vai agora avançar um pouco para características comuns aos fenômenos fascistas. Então, essas são características que todos os fenômenos fascistas terão. Pega a caneta, lápis. É importante porque daí a gente tem é importante conseguir visualizar isso, porque daí você vai conseguir olhar para os Estados Unidos do Trump, o Brasil do Bolsonaro, etc., os outros países com governos fascistas, e vocês vão perceber que de fato as coisas encaixam. Porém, daí tem o porém. O porém é que o fascismo ele se adapta a cada burguesia. Então, além dessas características que a gente vai trabalhar agora, depois tem características específicas, que daí cada país tem uma diferente, porque o fascismo ele é muito bom em se adaptar às necessidades de cada burguesia. Um exemplo disso, por exemplo, é que o pilar do fascismo, um dos pilares do fascismo, é defender um Estado forte que vai defender a propriedade privada. No Brasil, não. Justamente por conta disso que o Matheus acabou de falar, que esses milionários, essa elite brasileira enxergam o Estado como um inimigo, o fascismo brasileiro bolsonarista, por exemplo,
Você tem o Bolsonaro em 1990 defendendo a nacionalização das empresas. E você tem porque ele era o fascista original. Quando ele chega no poder, ele privatiza tudo. Porque é o fascista se adaptando às necessidades da burguesia do país. Então, o fascista ele vai sempre defender a burguesia do país. Ele nunca vai contra isso. Mas isso é um ponto um pouquinho para frente. O ponto atual, então, beleza. As características comuns a todo movimento fascista. Ele é sempre, portanto, um fenômeno de massas, como a gente falou. Ele é sempre ou conservador ou reacionário. O que é conservador? Muito simples esses dois termos. Conservador é a pessoa que quer manter uma realidade que ela acha que está sendo perdida e que não necessariamente está sendo perdida, mas na cabeça dela está sendo perdida. Então ela está hoje aqui nessa realidade, então ela está vendo a TV, a novela com um casal homossexual se beijando. É a primeira vez que ela vê isso, então tá mudando. Mas não mudou ainda, tá mudando. Então ela é conservadora, ela quer que isso pare de acontecer. O que tava ontem tava bom. Né? O que ontem não tinha isso. Hoje tem, mas ontem não tinha. Então isso é o conservador. Ele quer conservar uma realidade que para ele tá boa e que essas mudanças, pequenas mudanças que estão acontecendo, tá incomodando ele. O reacionário ele já vai adiante. Porque o reacionário ele imagina um passado que não necessariamente ele tenha vivido, aquela coisa assim do avô. Meu avô diz que na ditadura era muito mais seguro. Nenhum dado histórico mostra isso, social. Mas o avô acha isso. E o reacionário puxa essa ideia e defende isso. A gente tem que voltar com a ditadura, porque antes era melhor. Ele tem 20 anos de idade, ele não viveu isso. Mas o reacionário busca essa ideia de um passado, que normalmente é um passado inventado, um passado que não existiu de fato, não se corrobora na realidade, nos dados, nos estudos e tudo mais, mas ele busca esse. Então não é diferente do conservador, né? Ele é mais profundo. Pode falar, Fábio. Eu acho que uma coisa importante sobre essa atual extrema-direita que existe, tanto no Brasil como no mundo, é um revisionismo histórico, que acho Isso. que isso é um fator intrínseco com o que você está dizendo justamente. Por exemplo, vai pegar a ideia do avô, chega e fala: ah, não, mas a vida na ditadura era muito melhor. E o que é mais incrível, na perspectiva dessa pessoa, ela não está errada. Ela pode realmente ter tido uma vida ótima. Ela pode ter comprado casa, carro, mas isso não quer dizer que ela, por exemplo, tenha vivido intensamente a questão política naquele momento, né? Meus pais viveram a época da ditadura e não passaram nada, mas não quer dizer que outras pessoas não tenham vivido isso. Ou seja, essa meu Deus, Relativização. maldito seja o Einstein, obrigado. Sobre essa questão, ela é alguma coisa muito intrínseca nessa atual extrema-direita, que justamente vai pegar esses pequenos fatos, vai moldar a sua maneira de ver e considera aquilo como uma verdade. Ah, não é verdade. Como diria aqui em Portugal, tirem as crianças da sala, foda-se. Não importa se é verdade ou não. O importante é que as pessoas escutem e concordem. Se é mentira depois, eles já não estão mais se importando. E eu já vi isso acontecer no sentido literal. Não vou citar nomes, porque eu não quero expor, de fato, a situação como um todo, Fábio é sempre uma mas eu vi uma fofoca. pessoa... Uma fofoca agregou pela metade, né? Mas eu respeito as políticas de privacidade, diferentemente das big techs do Vale do Silício. Teve uma pessoa que mandou uma corrente de um WhatsApp. E assim, era daquelas correntes clássicas, assim, uma personalidade importante falando, não, porque o Bolsonaro descrevia uma personalidade, uma pessoa incrível e terminava falando, essa pessoa é o Bolsonaro. E aí tava assim, Joaquim Nabuco. Eu falei, só se o Joaquim Nabuco foi no centro espírita, incorporou o corpo de alguém e escreveu uma carta falando que o Bolsonaro é um cara incrível. Fulano, vamos chamar a pessoa de fulano. Porque o Joaquim Nabuco morreu no início do século XX, antes mesmo dos pais do Bolsonaro nascerem. Então, assim, acho que não é verdade isso que está mostrando. A pessoa, o fulano, me respondeu: não importa, gostei do texto. E gostava. E ele não estava nem aí, essa pessoa não estava nem aí se era verdade ou não. Ele gostou tanto do texto, achou aquilo tão incrível, que descrevia realmente a personalidade do Bolsonaro, que para ele, a partir daquele momento, aquilo se tornou uma verdade para ele. Acabou. Ou seja, essa questão de verificar fontes, essa questão de jogar dados à luz aos fatos,
Não importa. O que importa mais do que tudo é a narrativa. Se o revisionismo chegar à sua narrativa de acordo com o que a extrema-direita está querendo fazer, perfeito. Se não, aí é marxismo cultural, aí é mentira da esquerda, e aí você joga a culpa quem? Justamente nesse inimigo, que, pelo menos no caso do Brasil, esse inimigo tem se materializado cada vez mais na esquerda. A ideia de que a esquerda não pode existir porque a esquerda é burra, porque a E a esquerda é esquerda é aquilo. tudo, né? Porque a esquerda não é só mais o comunista. A esquerda é É, o negro, a esquerda é o gay, a esquerda é o trans, a esquerda é tudo, absolutamente tudo. Muito é ligado à que, moralidade também. E quem defende justamente essas pessoas é a esquerda. Então, consequentemente, Exatamente. você dá tudo no mesmo balaio. É. E se você é uma esquerda keynesianista, você é um comunista, você está literalmente no mesmo balaio. Então, tanto faz. É que tem um termo agora que eles estão tentando importar aqui pro Brasil, né? Que se chama cultura woke, Ah, que eles sim, é chamam, verdade. né? Agora tudo é É, woke. O que exatamente. seria a cultura woke? Seria o identitarismo, Uhum. basicamente. O que é isso? O que eles alegam? Que os movimentos de esquerda começam um movimento que é identitarista, ou seja, se liga apenas na identidade das minorias políticas. Então, é o que o Trump tá criticando muito agora, que é a questão da diversidade, né? Você preza muito pela diversidade, não contrata pessoas competentes, você preza muito pela diversidade em detrimento de bons serviços ou boa cultura. Então, Uhum. basta botar um personagem negro, basta um movimento negro ir contra a polícia militar. Uhum. E isso tudo tá errado. E aí é aí que corre o perigo, que a esquerda não consegue desmontar. E eu fico chocado, não é nem chocado, eu fico desesperado, essa é a palavra. Que é, toda vez que vem falar de movimento woke, de identitarismo, a esquerda não consegue contrabalancear esse Uhum. discurso, não sei porquê ainda. E aí, deixa-se criar essa ideia de que realmente é o identitarismo, e aí tem muitos movimentos de esquerda que vão nessa Uhum. também. Muitos, muitos. Critica o tal do identitarismo, que precisa ter suas críticas, sim, porque a gente precisa entender que o capitalismo ele usa muito do identitarismo para enganar minorias políticas, mas ele pega essa coisa da cultura woke. E Uhum. é isso, gente. É tudo cultura E solta woke. aí, é isso. E aí, aí a gente fica perdido nessa coisa, assim, né? Uhum. De críticas totalmente infundadas e erradas. Mas que é isso, pega todo mundo, inclusive a direita. Se a direita moderada tenta ser minimamente inclusiva, já vai cair na Uhum. cultura woke, já tá errado. Já é Exatamente. E já esquerda, vira esquerda, já vira justamente. esquerda. Justamente, justamente. Então, pessoal, a outra característica comum a todos os movimentos fascistas, e que o Fábio já citou, inclusive, é o tal do chauvinismo, que é uma exaltação exagerada do nacionalismo. Então, porra, no Brasil isso é a coisa mais evidente do mundo, né? Que é a galera verde e amarelo o tempo inteiro, assim. Pinta cachorro de verde e amarelo, pinta cara de verde e amarelo. Vai orar pra Carro, pneu. carro de verde e amarelo, tudo verde, muito. Então, isso é muito fácil de perceber, né? Todo mundo, assim, eu conheço pessoas de direita que olham isso e falam, meu Deus, sabe? Que é uma exaltação muito exagerada desse nacionalismo, né? E ao mesmo tempo, junto com isso, é, que pega especialmente no caso atual, né, nesse fascismo atual, pega o imigrante como problema. Isso acontece, o Fábio falou bastante no caso europeu, mas acontece no Brasil também. Esse movimento bolsonarista verde-amarelo, ele também odeia o haitiano e acha que o haitiano que tá tirando emprego do Bolsonaro cidadão de acabou bem. com mais médicos, lembra? Exatamente, Expulsando todo exatamente, mundo, querendo que fizesse reprova de novo. exatamente. Pode falar, Fábio. Mas o do mais médicos era principalmente porque os médicos eram de Cuba. Cubano. E aí Exato. tinha aquela coisa que o salário dos médicos não iam para os médicos, iam para o regime cubano, e aí É, pronto, já se formou toda aquela narrativa. exatamente, mas Sendo daí. que, assim, Desculpa. gente, só quero fazer esse último parênteses. Uhum. Vai lá na Faria Lima. Fala pro médico que tem um escritório na Faria Lima. Fala, olha, você vai ter que ir lá pra Pirapora do caralho mais velho e vai ter que trabalhar durante um ano lá numa região no meio do nada, no Amazonas, ganhando um salário normal. Óbvio que o homem vai falar o quê? Não. E aí depois reclama do quê? Do médico cubano? Por mim, gente, pode ser na cidade que for, mas se a pessoa tá indo lá fazer esse Uhum. trabalho, já é algo
por si só muito reconhecido. Mas Exatamente. quando a bunda bate na água deles, ninguém quer ir pra Piraporinha do caralho mais velho. Exatamente. E tem até uma anedota sobre isso, que eu li antigamente, no antigo El País, que ainda funcionava aqui no Brasil, ele... Meu Deus! Eu li uma matéria na época do médico cubano que foi trabalhar justamente no interior do Amazonas, e em uma cidade que, assim, foi trabalhar lá e nunca ninguém tinha visto um médico, né? Então você vê que corrobora o que o Fábio está dizendo. E ele começou a tratar, como é uma cidade de difícil acesso, ele começou a tratar as pessoas com plantas. E daí as pessoas que antes tomavam remédios, que chegavam mensalmente, já pararam de tomar remédio, porque as plantas estavam dando conta dos problemas já. E daí o governo tirou o cara de lá porque estava dando prejuízo às farmácias ao redor. Olha que coisa, né? O capitalismo Não, e agindo olha, ali, né? devia dar nacionalidade pro cubano de Brasil, porque, olha, o cara literalmente aplicou o jeitinho brasileiro na prática, assim, botou realmente, falou, né, esse é mais brasileiro que E, e um, muitos e patriotas um que se se conhecimento de dizem por botânica aí. brasileira, né? Porque as plantas que existem na Amazônia não necessariamente Tem. existem em Cuba, né? Então, ou seja, de fato, uma É que maneira aí de a resolver o direita vai problema, né? falar que é misticismo, que é aquelas coisas lá de hippie, aí já é de esquerda, é woke. É aí que é comunista mesmo. É. É aí que é comunista. Porque comunista comia É, criancinha. O Hamas ai, que gente. queima criança dentro do forno. Uhum. É, Começa essa as do comunista com deturpações. a minha criancinha, o mundo era muito mais divertido quando essa era a fake news da época. Uhum. Que Tem agora gente que acredita tá até muito hoje. mais Eu falo, minha chato. filha, pelo amor de Deus. Exatamente. Então, pessoal, e daí, então, portanto, a terceira característica é essa questão do chauvinismo, né? Dessa exaltação do nacionalismo e essa crítica irracional ao imigrante. E essa crítica irracional ao imigrante é muito presente hoje em dia em qualquer um desses países, inclusive no Brasil, como a gente falou. É, e a quarta a gente já falou bastante aqui, que é o fato do fascismo ser sempre defensor do capitalismo. Ele não é contra o capitalismo, ele sempre é o maior defensor da propriedade privada. Ele sempre vai se esforçar ao máximo, seja como for, para defender a propriedade privada. E daí você pega os exemplos históricos, você pega, sei lá, na Alemanha, a grande aliança entre o sistema nazista, o partido nazista, com as grandes empresas, Mercedes, a própria Volkswagen, etc, etc, etc. E no Brasil também isso é muito evidente, né? A aliança entre Bolsonaro e a burguesia brasileira. A burguesia brasileira é um pouco diferente, porque a burguesia brasileira, grosso modo, ela é agroexportadora, né? É o agro muito forte no Brasil. E ele fica muito forte no Brasil nos últimos anos com o governo Bolsonaro. É uma aliança muito grande. Fala aí, Fábio. Aproveitando agora aquele momento, todo moleque, o momento canônico que todo moleque adora sobre a Segunda Guerra, falar das empresas que tiveram com o nazismo. A Volkswagen não esteve com o nazismo, a Volkswagen foi uma criação do nazismo. A Pior ainda. Volkswagen o Volkswagen nasceu com a ideia de criar um carro popular, tanto que está no nome, Volkswagen literalmente quer dizer carro popular em alemão, e um engenheiro mecânico, Friedrich Porsche, não sei se já ouviram falar esse sobrenome, Porsche, criou um carrinho ali e tal para a família tradicional alemã, né? Uhum. O Fusca. O Fusca nasceu uma invenção nazista. Outra coisa interessante, quando começou a já o nazismo tomar aquela forma mais que nós conhecemos, a Coca-Cola parou de produzir a bebida lá, né? Por questões que já estava para romper a guerra. Para não acabar com a Coca-Cola, eles inventaram a Fanta laranja, que era Uhum. laranja era algo que tinha a rodo na Alemanha, então era um refrigerante fácil de ser feito. E, por último, para também não me estender, porque eu poderia ficar aqui durante 3 horas falando sobre essa questão, caso você, alguma vez na sua vida, tenha visto um filme sobre a Segunda Guerra, nazismo, e viu aquele uniforme da SS todo pretão, e falou, pô, esse cara tem uma roupa bonito. Isso é porque quem fazia as roupas da SS era o Hugo Boss. Então, realmente, eles Uhum. estavam com um grande alfaiate ali a fazer o terninho. Então, se você achou que a roupa da SS é bonita,
fica tranquilo, amigo, você não é nazista, você só sabe reconhecer um Hugo Boss. Justamente. Então, isso mostra, tipo, de uma forma bastante didática, como os movimentos nazifascistas são absolutamente aliados à propriedade privada, ao capitalismo em si, né? E no Brasil também, alguém aqui acha que o Bolsonaro é de esquerda. Não, né? O processo, o Bolsonaro no poder, o processo que levou ele lá, participa, tem a participação da propriedade privada, muito evidentemente, e o seu próprio desenvolvimento, né? Durante o governo do Bolsonaro, esse setor agro, que a gente citou agora há pouco, teve um desenvolvimento que há muito não tinha no Brasil, passando a boiada, né? Como a reunião dos ministros, o ministro, não lembro o nome do ministro, falou. Ricardo É Salles. isso que eu ia falar Ricardo agora. Salles, O mal justamente. desgraçado. Então, justamente, o Ricardo Salles. Então, ou seja, tipo, essa aliança burguesia e nazifascismo é muito evidente lá atrás e hoje em dia. E tem uma fala também nessa reunião mesmo, que é do Paulo Guedes, que ele bate a mão na mesa, literalmente, e naquela época da pandemia, sobre ajudar os empresários, né? Ele fala, Uhum. se vocês buscarem no YouTube tem, que ele fala, pra que eu vou ajudar microempreendedor? Pra que eu vou ajudar MEI? Porque deu uma treta, aí ele teve que voltar atrás. Tem que ajudar o grande empresário que vai quebrar, não é o MEI, né, que vocês têm que ajudar. Você tem que dar dinheiro pro dono da Nestlé, Uhum. porra, não é o carinha da banquinha da esquina, não. Quando a pequena burguesia ganhar consciência política, conseguir consciência política e perceber que está muito mais próximo da classe trabalhadora, a classe trabalhadora, do que da elite, daí a revolução acontece. Então, pessoal, uma coisa que o Fábio me fez lembrar, falou da camisa preta, né, do nazismo. No Brasil tínhamos os camisas verdes, né, o movimento integralista brasileiro, do Plínio Salgado. E o lema olha que interessante, que é o movimento declaradamente fascista brasileiro nos anos 30, né? Tomou um cacete dos comunistas, inclusive, em São Paulo. Galinha não corre, voa. Exatamente. O Fábio tem uma memória muito boa. O movimento integralista, camisas verdes, mesma estética dos movimentos da Itália e da Alemanha, nos anos 30, eles tinham um lema. O lema era o seguinte: Deus, família e pátria. Muito parecido com um certo movimento, Eu já ouvi né? isso em algum lugar. Muito parecido com o movimento Faz atual, uns 2 né? dias, inclusive. Fala, Fábio. Eu estava agora dando uma rápida pesquisada aqui sobre esse lema. Ele começa a ser usado nos anos 30 no Brasil. Só que esse lema também é muito conhecido aqui em Portugal, que surgiu nos anos 20 aqui, num certo governo de um Antônio Salazar, de Oliveira Salazar, o ditador fascista daqui, que também utilizava esse mesmo termo. Eu vou fazer um disclaimer aqui rápido. Uma vez, quando estava estudando sobre o movimento fascista português, pipocou várias coisas, até um integralismo também aqui da português, mas eu sou ao modo daqui, não tinha muita relação com o brasileiro. E tinha um desses movimentos, que eu não me lembro agora o nome, mas eu me lembro o nome do líder, que eu juro por Deus, vocês vão entender o porquê eu lembro até hoje do nome do cara. Tirem as crianças da sala, senão, assim, não precisam tirar. Vocês depois vão ter que explicar que é o nome de uma pessoa, tá? Mas o nome do líder era Rolão Preto. Ai, que delícia. Eu juro por... Eu lembro da professora falar isso na sala de aula e eu... Não tem como É esquecer, eu realmente. na sala. É. Aí a gente... Sabe aquele momento quinta série, assim, a gente numa aula de mestrado. A professora também, pelo amor de Deus, né? Gente, viver em Portugal é viver esses momentos quase que diariamente. Escrevesse no caderno, minha mãe lê, fala, que isso? É isso que você tá aprendendo na escola? Esses comunistas. Tudo tarado. Exatamente. Mas só para finalizar, então, esse termo Deus, Pátria e Família é um termo que se utiliza até os dias de hoje. Tem a ordem, acho que é a TFP, a Tradição Família e Propriedade, que o chefe da Casa Imperial Brasileira é membro dessa instituição. Inclusive, Fábio, que é uma instituição... Diga. Tem uma banda de punk chamada Blind Pigs, que eu particularmente gosto bastante, aqui de São Paulo, que eles têm uma música chamada Fuck the
TFP, né? TFP. Que é basicamente isso aí, xingando quem deve ser xingado. Né? Eu acho tão fofo que você fala assim pra mim, no jeito tipo, Fábio, você sabia que eu conheço uma banda chamada Blind Figs? Sendo que eu e o Danilo, a gente conversava sobre punk depois da aula durante horas. Acho que é que a verdade é que você não falou pra mim que você gosta de Pigs esse ano ainda, mano. Nesse ano, nossa. Falando isso, só um rápido, como o Fábio disse, um rápido disclaimer. Fui no jogo do Palmeiras esses dias, eu não sei se contei isso pra você, Fábio. E o cara me puxou assim, olho pra trás, é meu professor de literatura da escola. Que Ah, você contou. era um cara o professor de literatura, o Cássio, muito bom, que eu gravava CD pra ele, CD de punk, de banda punk, porque ele era punk, anarquista, e ele não sabia gravar, eu sabia, então eu baixava as músicas e gravava pra ele, e levava pra ele. E achou do Palmeiras. Ele me achou, né, no caso. Muito fofo, Danilo ajudando os anarquistas mais velhos a lidar com a tecnologia. Pra quem não Exatamente. sabe, o Danilo também não é um É, grande fã de pois é, tecnologia, pois Então, é, né, hoje em dia os papéis se inverteram. Será que se inverteram? Com pois é. certeza. Então, pessoal, seguindo um pouco adiante, então os integralistas é bom. Se quiserem pesquisar sobre os integralistas, o líder dos integralistas, que era o movimento fascista brasileiro, Plínio Salgado, ele trouxe essa estética da Itália porque o governo Washington Luiz, em 1929, pagou para ele e para outros intelectuais da época, que ele era um intelectual, pagou para os intelectuais, incluindo o Plínio Salgado, para irem para a Itália encontrar o Mussolini. Olha que interessante. Olha que encontro lindíssimo. Governo brasileiro pagou o cara que viria a ser o maior fascista brasileiro até então, até chegar o Bolsonaro, e para encontrar o Mussolini. Né? Achou que ia sair o que daí, né? Daí ele voltou com a estética montadinha, assim, para criar o movimento fascista brasileiro, né? O Plínio Salgado fez literalmente um Ctrl-C, Ctrl-V, porque Uhum. na Itália os fascistas são conhecidos como os camisas negras, no Brasil os camisas verdes. A simbologia também é muito parecida. Eles criaram a saudação, a versão dos trópicos, que era o Anauê, que Uhum. tupi queria dizer salve, alguma É, coisa. é. Eles, assim, até nisso o brasileiro fascista gosta de ser assim muito paga-pau, os Uhum, gringos. exatamente. E usavam uma estética indígena, né? A Nauê e outras coisas, porque eles acreditavam na democracia das raças, né? Portanto, só que a figura do indígena era aquele português colonialista, filho da puta clássico, assim, né? De que o índio é puro, mas ele é muito ingênuo, então tem É o que que bate na ser. boca e faz. É, é muito ingênuo, então tem que ser trazido para educado, etc, etc, etc. Terrível. Enfim, É, fascistas, é né? uma visão que já sempre teve, o Plínio Arruda só se apropriou, e vamos combinar, Exatamente. depois que o integralismo acabou, continuou e continua, né? Exatamente, exatamente. Pois bem, seguimos. Então, o fascismo ele vai ser também sempre anticomunista, obviamente, né? Tá bastante claro isso já, né? Ah, como a gente falou lá atrás, no documento publicado pelo Papa no fim do século XIX, ele vai ser antiliberalismo, só que aqui nesse ponto contém um adendo, porque ele, ao mesmo tempo que ele é antiliberalismo, porque ele quer um Estado forte, porque ele é válvula de escape, né? O liberalismo levou à crise. Para o fascista é isso. O liberalismo levou à crise capitalista, então o liberalismo ele é frouxo na prática para o fascista. Então ele precisa do Estado forte para salvar o próprio capitalismo. Só que o fascismo se adapta. Então, no Brasil, por exemplo, esse fascista vai defender o liberalismo. Talvez não porque ele queira, mas porque precisa, né? Porque ele vai ser. No fim das contas, ele é um cachorrinho da burguesia. Se a burguesia é neoliberal, ele vai ser neoliberal também. Quer falar alguma coisa, Fábio? É, o exemplo também que a gente pode dar, como eu havia dito até da extrema-direita, por exemplo, do nazifascismo, era antissemita. Essa Isso. atual, como também o Matheus mencionou, junto com esse revisionismo neopentecostal sobre Israel, o Israel antigo com o Israel moderno, de ser pró-sionista, coisa que, aliás, parando para pensar, uma das primeiras ideologias, uma das primeiras pessoas ou coisas, instituições que seja, que deu a ideia de criar um Estado só para os judeus foi o próprio nazismo. Falou, tipo, beleza, a gente não quer que vocês,
vai lá, faz seu estado, fica longe da gente. Foi no nazismo que começou isso até. Só que agora, claro, né, temos uma visão mais repaginada, Uhum, moderna. Agora não queimamos mais judeus, não fazemos mais isso aqui, não. uhum, justamente. Agora E a gente queima palestinos. pois é, exatamente. Então, assim como o Matheus falou e explicou muito bem alguns minutos atrás, o fascismo também ele vai ser sempre fundamentalista religioso. Isso é um ponto característico sempre nos movimentos, inclusive no movimento brasileiro, por exemplo. Desculpa. No integralismo, existia, né, existia um modelo de sede, o movimento integralista foi grande, eles tinham sedes ao redor do Brasil. E eles tinham um modelo de sede, né? Como que cada sede deve ser, tem que seguir sempre aquilo. Tinha, obviamente, sempre a foto do Plínio Salgado, porque o fascismo sempre vai ser também ter o culto à personalidade ali, né? A figura de líder é muito importante. Mas, além disso, tinha sempre uma placa com os seguintes dizeres: integralista é um soldado de Deus, da pátria, do homem novo do Brasil, que vai construir uma grande nação. São duas linhas que resumem tudo que a gente está falando aqui, né? Então, esse fundamentalismo religioso é muito evidente. Isso aqui estamos falando de 1930 Brasil, mas também enxerga-se Bolsonaro aqui, né? Enxerga-se. Então, é muito. Portanto, você pega o movimento fascista dos anos 30, isso está presente. Você pega o movimento fascista atual, isso está presente também. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, né? Exatamente, exatamente. Então. Slogan de governo, Slogan de inclusive, né? Que é governo, terrível isso. é. Foi pra propaganda. Então você pega essa mesma característica lá e aqui, você pega nos Estados Unidos do Trump, você pega nos movimentos da Itália, na Alemanha e tal. E justamente hoje o partido alemão, o neonazista, também tem essas características, né? Então é algo comum a todos, né? O culto à personalidade, né? Então, você pega Hitler, você pega Mussolini, você pega Plínio Salgado, você pega Bolsonaro, você pega Milley, tem sempre um líder, né? Pode ser o líder mais escroto do mundo, mas é um líder, né? Pode falar, Fábio. O culto à personalidade, não trazendo essa terminologia para os dias de hoje, mas utilizando justamente na ascensão do nazifascismo, eu acho que temos que tomar um certo cuidado com essa questão, porque naquela época era meio que estava Na na moda. crista da onda, vamos dizer assim, estava na moda. O exemplo maior que tentam desmerecer a ideia de que o nazismo é de direita é falar que a União Soviética fazia o culto à personalidade, o que é verdadeiro. Não é mentira alguma que o Stalin fazia um culto à personalidade de uma maneira absurda. Um exemplo que nós conseguimos ver até os dias de hoje é a Coreia do Norte, que bebeu muito do stalinismo, de fato, e até hoje tem a personalidade ao culto, aquelas coisas. Só que a gente pode também transpor isso para a realidade latino-americana. Getúlio Vargas também fazia culto à personalidade, tanto que depois, quando ele volta ao poder nos anos 50, o slogan, o jingle da candidatura dele era bota o retrato do velho outra vez. Era uma coisa assim do Uhum, gênero. Eu posso estar falando errado, uhum, mas era mais ou menos assim. O Juan Domingo Perón também utilizava muito culto à personalidade. uhum. Não era uma coisa que estava muito na moda, só que, claro, aí a gente tem que fazer certos resguardos para os dias de hoje, para não confundirmos com o culto à moda, culto à moda, o culto à personalidade que era moda naquela época, Sim, né? Para não corrermos o risco de praticar algum tipo de anacronismo. sim. E também uma questão anacrônica é bom de ressaltar que na Ásia, o Fábio citou a Coreia do Norte, a Ásia também tem um processo histórico muito diferente do processo histórico ocidental. Então, a China e a Coreia, por exemplo, não passaram os processos de desenvolvimento social, por exemplo, sei lá, a Inglaterra passou, que outros países da Europa passaram, que os países da América Latina passaram e tudo mais. Então, alguns parâmetros sociais asiáticos, inclusive, por exemplo, a figura da exaltação do líder, vem da época imperial da China, por exemplo, né? Então,
remete à época imperial chinesa e não a culto de personalidade fascista, por exemplo, ou comunismo. comunista e tudo mais. Tipo, não tem nada a ver uma coisa, são Sim. cultos diferentes, porque a história chinesa é absolutamente diferente de qualquer uma no Ocidente. Um adendo também sobre essa questão da Coreia do Norte, que eu falei, sobre o culto à personalidade, que de fato bebeu muito da União Soviética de Stalin. A principal filosofia que é seguida e praticada pelo Estado norte-coreano é a filosofia Juche, Juche. Neste caso, ela é uma mistura literalmente do stalinismo com confucionismo. Uhum. Não sei dizer, é uma coisa de maluco, É uma coisa gente. A própria, né? verdade é essa. É uma coisa própria, maluca, É. no sentido que você vai pegar uma maneira de pensar soviética, stalinista, que vem do marxismo, com uma filosofia local de respeito aos mais velhos, que é isso que eu consigo lembrar agora. Saudades do Vini, que o Vini poderia nos ajudar com essa Uhum. questão. É verdade. Mas essa parte de confucionista dá margem para a interpretação da importância da família Kim no poder na Coreia do Norte, que dá esse ar mais sobrenatural e que cria essa bizarrice que é uma monarquia comunista, não dá para chamar isso. Enfim, é tão bizarro falar que é uma monarquia comunista que não dá nem sentido quando sai da minha boca. Mas é uma prova também que a gente também não pode olhar de uma maneira tão leviana ou de uma maneira genérica, né? Uhum. Porque às vezes o grande problema que eu vejo com essa questão dessa atual extrema-direita, dita cuja fascista, ou até podemos discutir sobre essa questão de fato se deveria se chamar fascista ou não, mas que de fato é de extrema-direita, com esse revisionismo histórico de levar as coisas de maneira leviana, moldar a sua história e aí criar a sua própria verdade, seja ela verdadeira ou não. Justamente. E daí, por fim, um último ponto que é muito importante, que acontece em todos os movimentos fascistas e nazistas, etc., o nazifascismo, né? E de extrema-direita, como o Fábio bem traz aqui para nós, é a questão da moral da família, né? Então, esses movimentos possuem um problema muito evidente com o universo atual do que é uma família, né? E que é uma hipocrisia muito grande, porque a família, ela, há, sei lá, 50 anos atrás, já existiam homossexuais, já existiam a mãe que criava o filho sozinho porque o pai foi comprar cigarro, não voltou nunca mais. Isso tudo já existia. Só não era falado, né? E daí, hoje em dia, se conversa sobre vários tipos de famílias que são reais, né? Portanto, a gente tem que conversar, que já existem, né? A gente só não conversava antes, agora a gente conversa. E daí, essa extrema-direita fica polvorosa e tudo mais. Então, essa tentativa de resgate de uma família ideal, né? De algo que eles entendem como puro, né? E daí, gente... Agora a gente vai. Se ninguém quer falar nada, a gente vai. O Matheus quer falar. Quero. É mesmo está aí raramente, tipo, uma notificação, acontece bastante. Mas sobre essa coisa da família, porque tem uma coisa aí também que é a propriedade privada, né? Eu vou fazer aquela frase. Engels. Fazer aquela frase de sempre. Quem me conhece sabe que monogamia é uma coisa que eu falo bastante e debato muito monogamias, né? E um dos Com razão. traços das monogamias, da monogamia tradicional, é que esse culto à família, ele é muito presente. Por que ele é presente? Porque a monogamia, mais uma vez, é uma construção social que surge a partir da ideia da propriedade privada. Ponto. É uma invenção do capitalismo, é uma invenção existe a partir do momento que surge a ideia de sociedade de propriedade privada, surge a monogamia, porque você tem que garantir que a propriedade privada continue privada. Né? Então, o que acontece nessa outra direita também é isso. A gente percebe que por conta dessa... A gente discute novas formas de se relacionar. E aí, isso transpassa a ideia da sexualidade. Não é mais sobre sexualidade, mas agora a gente está entendendo novos formatos de se constituir famílias, inclusive juridicamente, né? Quando a gente vai para a justiça, você tem outra percepção, outro olhar da justiça sobre o que é família, sobre direitos da família. Então,
essa ultradireita, ela tenta recuperar isso, porque é sobre isso, é o culto, é você trazer de volta a família condicionada à ideia da propriedade privada, à ideia da Uhum. herança, à ideia de ter uma figura masculina, de ter um homem, né? A ideia do patriarcado. Exatamente. Porque você precisa manter o sistema rodando dentro de uma perspectiva. E aí é o conservadorismo, Uhum. é tudo junto. Isso mostra muito, muito claramente, e não só isso, isso que o Matheus falou agora, o outro do nada lendo um Gráficos. panfleto, é. Isso mostra, não, isso que o Matheus falou agora, como vários outros aspectos que nós falamos ao longo do episódio, mostram como o nazifascismo é um movimento, é um fenômeno político, ideológico do capitalismo, para defender o capitalismo. É muito evidente, muito evidente. Daí, gente, a gente vai. Agora vamos nos ater um pouquinho à questão do nazismo, porque há uma diferenciação muito clara da questão racial, né? Então, tipo, o nazismo ele é um fenômeno fascista da Alemanha, que tem uma característica própria, duas características próprias muito evidentes e que se distanciam do fascismo, essas duas características. Primeiro, muito evidente, né? O recorte racial da questão. Então, o nazismo ele bebe muito da fonte do darwinismo social, que é, né, a gente já falou aqui em outros episódios, que é a teoria que dizia que brancos eram superiores a outras raças, porque tinham estudos médicos da época que, entre aspas, por favor, comprovavam que o cérebro da pessoa branca é superior, especialmente do homem Eu já branco, né? ouvi isso antes, hein? Pois é. O cérebro da pessoa branca é mais desenvolvido, e não só da pessoa branca, como do homem branco, porque daí tem a diferença do homem branco para a mulher branca. Olha que loucura. A Ah, Grécia, a Grécia. A é, Grécia era assim na Grécia também. pois é. Mas tinha a ver com religião, né? Então, o nazismo bebe dessa fonte do darwinismo social, uma teoria absolutamente racista, e que já quando o nazismo se desenvolve, essa teoria já era refutada, mesmo dentro da ciência branca, né? Já era uma coisa refutada, mas o nazismo trouxe de volta para corroborar cientificamente com a sua defesa, né? Defesa dos seus ideais. Então tem uma questão racista muito profunda no nazismo, que se difere do fascismo italiano, dos movimentos fascistas, que eles não se atêm a isso, né? Não quer dizer que eles não sejam racistas, mas eles não se atêm a isso de uma forma tão evidente como o nazismo. E daí traz não só o negro, mas traz ciganos, judeus, outros grupos. E uma outra característica que destoa bastante também é que o nazismo ele é profundamente imperialista. Então ele tem uma característica de ascensão, de exportação das suas ideias muito grande, muito evidente, basta ver Segunda Guerra Mundial, né? Todo o desenvolvimento. O fascismo italiano, o fascismo espanhol, o fascismo português e tudo mais, que acontece ali, ele não tem esse caráter expansionista de vou levar essas ideias para fora tão forte. Ele até tem um caráter expansionista, mas não tão desenvolvido assim. O nazista, ele pega esse caráter expansionista, imperialista, né? E leva um extremo muito mais forte, né? De fazer, de fato, muito. Então, você pega todas as invasões que a Alemanha nazista fez ao redor ali da Europa, França, inclusive, e tal. Todos esses movimentos imperialistas, de fato, né? Então, são características mais latentes. É a mesma coisa. O fascismo não quer dizer que ele não seja racista, só não se atém a isso tão forte. É racista, mas não se atém a isso tão fortemente quanto o nazismo. O fascismo não quer dizer que ele não seja imperialista, expansionista. Ele é, só que ele não se atém a isso tão fortemente quanto o movimento nazista. Fala, Fábio. Eu diria que acho que a característica do expansionismo talvez seja um pouco mais trivial. A Itália tinha, o Mussolini tinha aquela ideia de refundar Roma, né? Porque desde que Roma caiu lá em 490 e poucos depois de Cristo, parece que virou uma obsessão refazer aquele império. Tipo, gente, grande franquia, muito bom, mas tudo tem começo, meio e fim. Deixa a série do Império Romano morrer. Os alemães tentaram fazer no primeiro, no segundo Reich, no terceiro também tentaram, a Rússia tentou, mas enfim. O ponto é,
Portugal é um exemplo, acho que também muito bom sobre esse expansionismo, porque depois da Segunda Guerra vai ter aquela ideia da descolonização, que vai acontecer na África e na Ásia, principalmente, e que as potências europeias, que ainda possuíam colônias, foram gradativamente aceitando essa ideia e abrindo realmente as portas para que os países pudessem finalmente se tornarem independentes. Só que Portugal foi o caso contrário. Portugal tinha, como não teve esse processo de desnazificação depois da Segunda Guerra, eles mantiveram com unhas e dentes as suas colônias, que acabou, por sua vez, se tornando o fim do próprio Império Português, que foi quando a população portuguesa, cansada de ir para a guerra, vou utilizar de uma expressão clássica portuguesa, quando o Zé Povinho português cansou de ter que sair da casa dele para lutar na África, por que eu estou lutando aqui? O que eu estou ganhando com isso? Eu sou tão pobre e miserável quanto o cara que está morando aqui, só está querendo independência. E falou, olha, estamos cansados dessa guerra, e aí rolou a revolução. Mas isso foi uma característica muito forte do próprio do fascismo português, daquela ideia de que Portugal tinha um dever, a missão civilizatória de dar civilização aos seus povos, de educá-los, porque eles não eram outra coisa. Eles eram, de fato, eles eram também portugueses, porque eles aprenderam o jeito português de ser, e eles eram um exemplo. E não podemos separar de Portugal porque eles eram a mesma coisa. Tanto que tem um mapa, uma propaganda interessantíssima dessa época, falava assim, Portugal não é um país pequeno, e mostrava o mapa da Europa e colocava, evidentemente, Portugal, que está na Europa, mas Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, tudo no mapa da Europa e mostrando como Portugal, na verdade, era um país grande. Né? Que é aquela coisa Inseguros. do expressionistas. E aí, quando eles queriam usar uma Brochas. desculpa, Broxas. falavam, olha o Brasil lá. Foi eu que criei, foi eu que fiz. São, O são, Falava, Brasil tá vendo aqui, desse ó. tamanho. são as crianças. Falava, meu filho aqui, ó, meu primogênito. Olha lá, lindo, maravilhoso, olha. Paz racial, não tem nem racismo lá. Foi eu que ensinei. Foi eu Índios, que ensinei. portugueses, todos na beira do mar, trocando espelho. Olha que linda a Tomando pintura. caipirinha, rolando sambão, Olha que pá, tudo. tomando Carnaval, futebol. Carnaval. Ah, me poupe, Portugal, me poupe. Me poupe, Aí, Portugal. aí tá. Aí tá. Não, gente, por favor, coitado dos portugueses de hoje. Eles já não. Eu assisto o Tirando os jornal, viu? fascistas do Pois é. Chega. É só você ver. É só O, você ver a forma como o Abel Ferreira fala nas entrelinhas o que ele acha de brasileiro. Como ele acha que nós mas. torcida do Palmeiras, que fazemos tudo errado, por exemplo. Tá? Só você ver como os Não, mas portugueses torcem isso certo. demonstra muita mentalidade, sim. Isso Não demonstra tem muita como não mentalidade de ter, né, fato. gente? Exato. Isso que ele. Isso porque assim, o Abel Ferreira é um cara que vota no Partido Socialista Português e tal. Tipo, um cara pra frentex. Imagina o cara conservador em Portugal. Né? Mas é aquilo, né? Tem muitos socialismos aí, né? Dentro desse socialismo, tem muito socialismo. Tem gente ainda que acredita que eu pretendo o partido de esquerda. Pois é. Eu vou fazer o quê? Então, pessoal, daí a gente só falou agora. Eu fiz questão de colocar essas diferenciações do nazismo pro fascismo, né? Porque são características importantes, a questão racial, por exemplo. O nazista tinha esses grupos mais evidentes, né? Mas o nazista também tinha um preconceito, um racismo muito profundo com, por exemplo, o europeu do leste, assim, sabe? Com o português e tal. Então era uma noção de somos superiores muito Se não fosse o Capitão profunda. América, não era branco. Primeiro ponto. A não ser que você fosse Hitler. Exatamente. Que aí você tinha licença poética pra não ser o Capitão América e ser um branco ariano. Exatamente. Então, Que nem alemão era. Pois é. Então tem uma perspectiva muito específica da questão do nazismo que se difere de fato, mas também é um movimento fascista, com características alemãs. É o fenômeno fascista que acontece na Alemanha. E daí, portanto, tem essas características muito próprias. E tem uma importância histórica muito evidente, porque olha o que aconteceu. Né? Então, por isso que a gente
quis trazer aqui essa diferenciação, mas entender também que também é a mesma coisa, também é um fenômeno político, ideológico, fascista, especificamente alemão. E é isso, pessoal, do conteúdo é esse. Não sei se os meus colegas querem falar mais alguma coisa. Acho que temos conteúdo. E temos dicas culturais também. Mas, Fábio quer falar alguma coisa. Não, acho que só para finalizar, durante a conversa dá para perceber que há diferenças, de fato, do que aconteceu há quase 100 anos atrás, né? O nazismo, vamos lá lembrar, surgiu em meados dos anos 20, ou seja, 100 anos. Não é exatamente a mesma coisa, só que, vamos dizer, as fundações, as percepções, a criação do inimigo em comum, aquela coisa de juntar o povo contra o inimigo, ainda continuam e perpetuam. Eu acho que talvez futuramente tenha uma discussão, talvez para um novo termo que seja mais assertivo com relação a esse movimento, que não dá para falar que é exatamente como o fascismo. Eu acho que o neofascismo é um termo mais correto a se Eu também acho. dizer. Eu também Porque acho, mas não assim. e não vai ser a mesma coisa. Eu também acho, mas assim, é Mas assim, peculiar que não está sendo usado mais, né? É porque, no final das de contas, fato. se a gente olha a figura, o cenário, é a mesma coisa que falar que não... cai nessa ladainha do racismo. Não somos um país... somos uma democracia racial, não somos um país racista. Porque, no final das contas, a gente não superamos o racismo. Ponto. sim, A Europa não exatamente. superou o É um nazismo. bom ponto. Não superou o fascismo. Quando a gente fala neonazista, a gente tenta se distanciar de uma figura. A Europa tentando se distanciar dessa figura. Só que aí surgem a ultradireita mostrando que não. O que eles fizeram foram pegar os mesmos conceitos e trazer uma nova percepção. Uma roupagem. Trazer o revisionismo. E é esse o ponto. O revisionismo, ele vem porque existia uma coisa que eles admiravam. Mas eles precisam trazer de uma nova forma, porque a forma que eles têm ali não é a forma que as pessoas vão comprar mais. A ideia é a mesma. Só que a gente tem que trazer elementos novos, porque aí a gente consegue mobilizar a massa que tá agora. Igual a gente vem com movimentos agora contra a diversidade, por exemplo, para falar que é aquela mesma historinha de que... Sabe a coisa da cota? Que negro não precisa de cota, porque aí você chamar o negro de incompetente? É a mesma coisa no movimento antidiversidade, que é isso. O movimento de diversidade fala que é só você contratar negro, como se não tivessem outras pessoas competentes no mundo, né? É a mesma coisinha. Aí chama de woke pra dar um... Sabe? E daí, assim, só pra encerrar, e daí a gente ir pras dicas culturais, se um exercício aqui, tá? Se o fascismo é uma válvula de escape do capitalismo, ou seja, o capitalismo vai entrar em crise porque as crises são cíclicas. Isso é um ponto que para nós é um fato. O capitalismo vai entrar em crise porque as crises são cíclicas. O fascismo é uma válvula de escape do capitalismo para frear o movimento revolucionário, por exemplo, e salvar o capitalismo. Então isso tudo é cíclico que vai acontecer. Como que a gente supera o fascismo? Revolução. Acabando com o capitalismo. É pegando aquela Ponto imagem incrível do Mussolini Exatamente. no final de sua vida, Exatamente. pregando em postes e paredes e passando recados. Gente, como morre um fascista? Qual é o fim de um fascista? Você não precisa falar nada, você deixa ali, Estive na ó. praça que ele foi pendurado, viu? Eu estive nessa mesma praça que ele foi pendurado. Ai, que Tentei fazer a alegria. foto, mas eu não conseguia plantar a bananeira. Não Eu consegui ia pagar performar. mico no meio de Milão. Não deu. Mas as pessoas que me viram lá, acho que eles perceberam que que, você né? tava tentando fazer? Tava feliz É. demais. Eu acho que eu entendi. E o capisco bene. Antifascista, né? Siamo tutti, bene. Então, pessoal, é isso. Vamos para as dicas culturais. Eu começo, então. Cri-cri. É o costume. Eu costumo. Eu vou trazer uma dica que eu acho mais divertida para a temática. Ih, alegria. Temática densa, né? Tô tentando desbloquear o celular. Pronto. A temática densa, eu vou trazer o canal Hora Thiago. E ele... Um canal no YouTube, né? E ele tem um vídeo chamado O Imaginário Fascista na Cultura Pop. É possível escapar?
E é muito bom o vídeo. É um vídeo de 45 minutos. Passa rapidinho. É, só que é muito. Primeiro que ele é muito didático, então é tranquilo de ler, assim, de ler. De ver ou escutar, depende. Ele é muito didático, é muito. É tranquilo o vídeo, assim. Esse tempo de 45 minutos passa tranquilo. Só que ao mesmo tempo o conteúdo é muito bom. Então você fica pensando o tempo inteiro, você fica refletindo o tempo inteiro, você fica empolgado e tal. Então é um vídeo excelente, excelente. Trata justamente desse imaginário, dessa estética fascista, e como ela é usada na mídia, né, na cultura pop, como ele diz, até hoje em dia, né? Então é, de fato, algo muito, muito, muito interessante. Então deixo essa dica cultural, que é uma dica cultural, na minha opinião, mais divertida para tratar um tema denso, né? Tudo. Pronto, agora vai o Fábio. Ele levantou a mão, vai o Fábio. Eu, na verdade, estava apontando pro Matheus. Então vai o né? Matheus. Ei, briga, tá bom. Todo mundo quer saber o que eu vou indicar. Eu tenho 2 indicações. O primeiro que é esse livro, o que eu tô lendo, que eu acho que ele é bem legal, porque ele mostra essa linguagem de ultradireita. Mas não só a linguagem, né? Ele dá nome aos bois. Então vai falar do Steve Bannon, vai falar de quem é que tá fazendo as estratégias, e aí fica tudo mais evidente na nossa cabeça. Não é só a meia fofoca, Não é a inteira. fofoca inteira. Tem relatos, tem fofocas de bastidores, tem. Olha, tem tanta coisa que eu li nesse livro que eu falei, rapaz, realmente, a esquerda é muito tapada. Meu Deus do céu, como que pode ser enganada nesse nível e não se mexe, não se, né? Mas enfim, que é do Giuliano da Empoli, né? É esse o nome do autor, tá bom, gente? Esse é Imagino o que seja cara. italiano. Ele é italiano. Ele É. vai falar muito da Itália mesmo, assim, a perspectiva, porque tem um movimento lá, que eu não vou lembrar o nome, mas é alguma coisa com estrelas. Não sei se são 5 estrelas. Não sei, se o Fábio souber. O Movimento 5 Estrelas, sim. Isso. Foi tipo um MBL Italiano. que surgiu na Itália, anticorrupção. Deu tudo errado. Em resumo, eles se juntaram com a Liga Norte, que é um partido de extrema-direita. Quem diria, né? Quem MBL? diria? Pois é, né? Que coisa Quem surpreendente. diria? Mas ele E vai aí deu falar. um problema com uma questão de imigrantes que ruiu o governo, enfim, foi um meteoro. Eles surgiram, todo mundo votou neles, foi uma coisa maravilhosa. Se meteram com a extrema-direita, caíram, ninguém mais fala deles hoje. E hoje está a Giorgia Meloni como chefe de governo da Itália. Exato. E o partido dela não negam suas origens, suas Uhum. tendências fascistas mesmo. Ainda nem neofascismo. É. Neta do Mussolini tá nesse partido. E é isso, ele vai trazer, através dessa perspectiva, ele vai contar essa historinha aí desse movimento e vai explicar, né, o que gerou, através desse movimento, o que inflou essa galera, o Steve Bannon, Porque ele fala, né, Steve Bannon foi pra Itália, foi pra Roma, acompanhou um pouco desse negócio aí. Enfim, gente, é um livro muito bom, porque você vai lendo e você vai falar, caraca, faz todo sentido, né? E outro que é um filme que é divertidinho, inclusive teve indicação para o Oscar, que é o Jojo Rabbit, né? Que tá na Disney Plus, inclusive. O ator que fez, que é uma criança, foi indicado, se eu não me engano, a melhor ator também. Que é basicamente um menininho que tá lá na Alemanha nazista, descobre que a mãe dele tá escondendo uma menina judia em casa, e ele tem um amigo imaginário que nada menos é do que Hitler. O amiguinho imaginário dele. E aí ele tem esse processo de que a guerra tá comendo e ele tem que passar por cima desse nacionalismo dele, que é muito cego, pra entender, né? Por que minha mãe esconde uma garota judia se é a minha inimiga, sabe? E é um filme muito bom, porque ele é muito sensível, ele traz essa figura, né, da criança, né, dentro desse partido nazista, como que ela via, e eu acho que é um filme ótimo. Na toa teve as indicações para Oscar, porque realmente é um filme que ele é bem trata desse assunto que é horroroso, mas de uma maneira muito sensível, assim, da gente tentar entender até como combate essas coisas todas, mas são essas as indicações pra gente entender, tentar entender, né? Perfeito. Quem entender. Fafá agora. Primeiramente, queria reiterar as dicas do Matheus, achei muito boas, principalmente o livro e o filme Jojo Rabbit. Putz, cara, é um filme fofo. Eu nunca imaginei que ia falar que um filme que aborda nazismo e Segunda Guerra pudesse Era ser um fofo. filme Com fofo. Hitler.
Não, um fun fact sobre o ator que faz o Hitler é o Taika Waititi. Ele é de origem maori. Ele é neozelandês, só que de origem maori. O cara que faz o brancão é o cara que não é brancão. E eu acho isso hilário, assim. Eu acho que, no fundo, o Waititi deve ter ele deve falar, não, eu vou fazer o Hitler só pela zoeira. Ah, sim. Só pra falar. Só Sem pela querer não foi. brincadeira. E eu acho. Ah, não, sem sombra de dúvidas. Ainda mais que ele tem um viés muito. Ele é um comediante, ele é de fato comediante, então a zoeira deve estar no sangue dele. E eu achei a ideia da abordagem do filme, de falar a Segunda Guerra como se fosse uma criança normal, que é. Você vê, o melhor amigo dele é o Hitler, porque ele está naquele contexto de Segunda Guerra, só que ele vê de umas coisas de uma maneira um pouco mais simplista, e até mesmo fofa, a relação que ele tem com o amiguinho dele lá, o menino de óculos. Putz, cara, o pau comendo solta, eles quase morrendo, perdendo a guerra, e eles lá conversando, tirando uma sarro. É algo muito fofo. Mas, enfim, não vou me estender mais, deixo os nossos telespectadores depois verem. Esse filme que é maravilhoso, vale muito a pena. A minha dica cultural também será um único filme, não vou me estender mais do que isso, mas foi um filme que fez parte muito da minha juventude, imagino que do Danilo, não sei se do Matheus, que ele é mais novinho, também fez parte, que é o Die Welle, A Onda, em português, né? Bom, É um bom. filme alemão, Puta filme, vai tomar no cu. que é Até baita soltei um filme, que faz tempo palavrão. que eu não assisto. Não. É F, é F, é. Eu já falei, já, então. Até travou o Fábio. Ixi, travou, Fábio. Travou. Ih, gente, ó. Travou. Falou, foi falar o palavrão. Falou em fascismo, o Nelson travou. Derrubaram. O É uma Elon batida. Musk. É o Elon Musk aqui. E vai E demorar pra Fábio já voltar. era. Então Fábio é melhor foi a gente com encerrar. Deus. Que temos mais 4 minutos A gente só. fala nas redes sociais É. se ele tá bem, o que aconteceu. Vai ficar com dor na boca. Parado desse jeito aí. Então é isso, pessoal. O Fábio, acho que Tropeçou no fio. foi com Deus. É, é isso, espero que tenham gostado. Um episódio, de fato, um tema denso, um tema importante. Nunca é fácil, né? Olá, voltei. Voltou. Eita, ó. Voltou meio esquisito, mas voltou. Tá meio esquisitão aqui. Não dá pra ver bem que é devagar. você, dá pra te escutar, mas sua cara tá Pode um ser o pouco... ET Bilu. Os pixels. Pode ser o ET Bulu, falando busca em conhecimento. Que eu falo muita coisa e aí eles falam, não, chega, cala a boca, Fábio. Vocês querem que eu volte de que ponto? Até onde vocês escutaram que eu falei? Eu não lembro. Você ia falar mais alguma coisa, acho que uma indicação de alguma coisa. E aí, É o filme. Ah, você tava falando isso, A Onda, que é um A filme Onda. foda. Daí acabou. falou foda. Falou foda, acabou. Ah, puta, nossa, eu fiquei falando bem mais tempo, nem percebi. Mas enfim, é um filme F que é incrível, que é baseado em fatos reais, de um professor na Califórnia, mas esse filme é ambientado na Alemanha, onde um professor com a sua turma vai recriar um movimento de origens fascistas, só que, né, criando um novo do zero. E aí coisas acontecem. Não vou dar spoilers, vejam o filme. Muito bom. Eu acho que é um filme muito didático, de como realmente pode se ensinar de uma maneira muito simples o que foi um grande movimento do século XX que matou milhões e milhões de pessoas. É isso. Então é isso, pessoal. Eu concordo, corroboro com a dica do Fábio. Filme excelente. É isso, espero, como eu tava falando antes, eu espero que tenham gostado. Um tema denso, um tema difícil, um tema necessário. E é isso. Beijos, abraços a todos vocês. Nos sigam nas redes sociais. Temos. Me ajuda aí, Matheus. Temos Instagram, TikTok, YouTube, né? Que é YouTube, importante vocês darem exatamente. as visualizações lá. Visualizações e se inscrever. Viu? A gente importante. conseguir. Começar a monetizar. Ficar 3 horas falando contra o capitalismo aqui. É a vida, gente. Eu tenho que pagar minhas A contas. gente vive numa sociedade. Exatamente, numa sociedade capitalista. Ninguém vai pagar minha conta de água e de luz. Mas Exatamente. se alguém quiser, aí, Sabesp fica à foi vontade. privatizada. É agora que eles vão me cobrar mesmo. Então ajudem esse humilde jovem.
Então é isso. Nos sigam nas redes sociais, se inscrevam no YouTube, assistam, Spotify. curtam, Spotify, curtam e enviem para os colegas, amigos e desafetos. E é isso, beijos, abraços, tchau. Tchau. Dá tchau, Fábio. Tchau, tchau, gente. Ele tá com delay. O Fábio tá com delay. Tchau.